Olá, benditos! Depois de ouvir o discurso de Elifaz, cheio de palavras ofensivas, a resposta de Jó foi composta de 3 pedidos sinceros. No primeiro pedido, Jó suplicou que os seus amigos tivessem compaixão dele, que se colocassem no lugar dele. Ele lamentou que seus amigos fossem miseráveis consoladores, que falharam na sua tarefa de confortá-lo no seu sofrimento. Todas as tentativas deles de consolar Jó só o fizeram sentir-se pior. Como diz o ditado, com amigos assim, quem precisa de inimigos? Jó disse que se estivesse no lugar deles e visse um amigo sofrendo, ele agiria diferente, dando consolo e total apoio. Aliás, essa é uma das grandes vantagens do sofrimento pessoal. Ele torna o sofredor muito mais solidário com aqueles que sofrem. A extrema confiança em sua própria sabedoria tornou aqueles amigos incapazes de ter empatia com o sofrimento de Jó. Eles se saíram muito melhor nos dias em que simplesmente ficaram assentados ao lado dele em silêncio. Jó estava passando por uma experiência nova e estava tentando atravessar aquele período da maneira mais proveitosa possível, mas como ele diz no versículo 6, falando ou ficando calado, o seu sofrimento não era em nada amenizado. Jó só queria que seus amigos parassem com seus discursos vazios de misericórdia e cheios de condenação. Parece que esta parte da aprovação de Jó, de ouvir tantas palavras de desânimo e de acusação, foi tão difícil quanto as perdas que ele sofreu nos capítulos 1 e 2. Na sequência, Jó diz que está sofrendo ataques dos homens e de Deus. Sua impressão é de que Deus pintou um alvo nas suas costas e entregou arcos e flechas nas mãos de todos ao seu redor. Ele se vê como um alvo da ira de Deus. É incrível como o nosso sofrimento pode nos dar uma visão distorcida de Deus, não é mesmo? Mas era assim que Jó se sentia. Se olhava para o alto, sentia Deus contra ele. Se olhava ao redor, seus amigos estavam lá para acusá-lo. Em certo sentido, Jó é uma figura profética de Jesus Cristo, sofrendo na cruz, sendo alvo da justa ira de Deus, não porque ele merecia, mas porque ele fazia parte do plano maior de Deus para a salvação da humanidade. Baseados nas palavras do versículo 10, alguns dos antigos dizem que Jó era a figura e o tipo de Cristo, pelo que sofreu, tanto de modo literal quanto figurado. O segundo pedido de Jó foi que Deus lhe fizesse justiça. Jó vestiu-se de pano de saco, se humilhou e chorou, prostrado com o rosto em terra. Apesar das acusações de Elifaz, Jó sabia que sua vida estava em ordem diante de Deus e que suas orações eram puras, e ele não abria mão dessa certeza. Ele sabia que não pertencia à classe daqueles que pecavam de forma deliberada, e ele se agarrou a essa certeza como uma prancha no meio das ondas revoltas. Sua angústia era profunda, mas ele estava com a consciência limpa. Jó viu-se no meio de um dilema. Seu sofrimento era tanto que ele desejava morrer, mas não queria partir antes de provar sua inocência ou de ver Deus justificá-lo. Isso explica sua súplica no versículo 18. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Os antigos acreditavam que o sangue de uma vítima inocente clamava a Deus por justiça. Mesmo que Jó morresse, não encontraria repouso até que o Senhor provasse a sua inocência. Jó reconheceu que o que ele precisava era de um verdadeiro advogado no céu, alguém para defender o seu caso diante de Deus. Nenhum dos seus amigos estava disposto a defendê-lo, de modo que a sua única esperança era que Deus do céu pleiteasse em favor dele e desse testemunho da sua integridade. Jó antecipou a necessidade que seria satisfeita em Jesus Cristo, que é o nosso mediador e nosso advogado no céu diante de Deus Pai.
Hoje, o Senhor Jesus intercede por nós, nos aperfeiçoando na vontade de Deus. Por isso, nos aproximamos do trono da graça e não de um trono de julgamento. E estamos certos de que o nosso Pai amoroso fará o melhor para nós. Como eu disse no começo, Jó respondeu aos seus amigos fazendo 3 pedidos sinceros. O primeiro foi que seus amigos tivessem compaixão dele e pegassem leve nas suas críticas. O segundo pedido foi para que Deus lhe fizesse justiça. E o terceiro pedido nós veremos amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!